Olá, tudo bem? Nessa nossa aula de hoje, nós daremos continuidade ao período da história do Brasil conhecido como Primeira República. Trataremos aqui do processo político e de um conceito aparentemente contraditório, que é o chamado liberalismo oligárquico, mas que é essencial para entender como funcionava a política naqueles tempos. Então, vamos prosseguir. Antes de mais nada, é importante a gente comentar aqui um pouquinho sobre a Constituição de 1891. Já até no nosso último encontro eu falei aqui um pouquinho sobre ela, mas entender algumas de suas características também é essencial para entender o funcionamento da política naquele tempo. Bom, a princípio, o modelo de república que serviu de inspiração para os nossos deputados constituintes foi a Constituição dos Estados Unidos, o que era até natural, afinal de contas, é importante lembrar que a independência norte-americana antecedeu, inclusive, a Revolução Francesa, e desde que os Estados Unidos existem enquanto país independente, adotaram o modelo republicano. E que tipo de república que foi adotada lá e que acabou também sendo adotada aqui no Brasil? Primeiro, a república federalista como é até hoje, ou seja, existe um poder central, né, a União, como a gente chama, né? Entretanto, cada estado membro desta federação tem uma ampla autonomia administrativa, autonomia financeira, e dentro de cada estado cada município também tem autonomia para administrar várias coisas, como escolas, hospitais, e também tem os seus recursos. O grau desse federalismo variou muito ao longo da República. Se a gente for comparar, por exemplo, com os Estados Unidos, o federalismo lá é muito mais amplo do que o nosso. Já até comentei aqui em outra oportunidade. Lá, por exemplo, não existe uma lei de diretrizes e bases da educação que valha para o país todo, como acontece aqui. Cada estado tem autonomia, inclusive, nessa questão, certo? Só que no tempo aqui do Brasil, da Primeira República, mesmo os estados tendo uma autonomia que não tinham no tempo do Império, quando ainda eram chamados de províncias, ainda assim eles dependiam muito de verbas que vinham do governo federal, que vinham da União. E nós veremos o quanto que isso poderia ser utilizado para acordos políticos, para poder fazer alianças, entendimentos, e como também isso poderia gerar algum tipo de problema ou algum tipo de crise. Bom, a Constituição também garantia aqueles direitos individuais típicos de qualquer regime liberal, a liberdade de culto e de expressão. É bom lembrar que no tempo do Império, o Brasil era um estado confessional, porque ele tinha a Igreja Católica como a religião oficial do país. Você, de fato, começava a ser um cidadão quando você tinha ali a certidão de batismo. A República acaba com isso. Ela implanta o Estado laico e, consequentemente, a liberdade de culto, assim como também ela institui o registro civil, por exemplo, nossa certidão de casamento, nossa carteira de identidade são registros civis, né? Como também o casamento civil, ou seja, da República até os dias de hoje, desde que ela foi proclamada, a pessoa contrair o matrimônio dentro de uma instituição religiosa é uma opção que ela faz. Mas legalmente, o que vale é uma certidão que é publicada por um cartório. A mesma coisa vale para o batismo. A pessoa pode escolher alguma religião, né, no caso, religião cristã, e ser batizada, mas diante da lei, o que vale é a sua certidão de nascimento e depois a sua carteira de identidade. Bom, ela também garante a segurança individual, que deve ser, inclusive, proporcionada pelo Estado, a igualdade perante a lei, veremos o quanto que isso aqui tem contradições, inclusive, mas, em teoria, né, todos eram cidadãos com direitos e deveres iguais. O Estado também deveria garantir o direito e a proteção
a propriedade privada, algo também que vai muito na linha aí do pensamento liberal, não necessariamente republicano, mas liberal. E direitos políticos, liberdade de associação e reunião e direito de voto, o que também, como veremos, nem sempre será cumprido. Por falar nisso, eu já coloco aqui embaixo a primeira grande contradição do nosso regime republicano, que eu pessoalmente considero que o Brasil até hoje é uma república bem pouco republicana. É uma discussão que podemos fazer até em outro momento. Mas aqui a gente já percebe que, no que se refere à cidadania, havia claramente uma contradição entre o que estava na lei e o que acontecia na realidade, uma vez que analfabetos e mulheres estavam excluídos da participação política. Então, é só imaginar situações muito claras. Se a gente for levar em conta que a proporção entre mulheres e homens é mais ou menos metade da população, metade de mulheres, metade de homens, pode variar um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro, mas em geral é meio a meio. Se as mulheres não votam, você está excluindo já, logo de saída, metade da população da participação política. Aqui cumpre destacar o seguinte: não pensem que o Brasil era uma exceção no mundo nesse tempo, não. É bom lembrar que a Inglaterra, que tinha um regime parlamentarista desde lá da Revolução Gloriosa, em 1688, 89, desde aquela época, quando começou a Revolução Inglesa, que ela tornou-se um país parlamentarista, a mulher só foi ter direito de voto após a Primeira Guerra Mundial. Portanto, quando a nossa Constituição Republicana foi promulgada, naquele tempo também, na maioria dos países considerados liberais, as mulheres ainda não tinham o direito de voto, ainda eram discriminadas nesse aspecto. E também os analfabetos aqui ficavam de fora, o que era uma exclusão também tão perversa quanto essa outra que eu comentei. É só nós lembrarmos aqui um fato, que a escravidão ela foi abolida oficialmente com a Lei Áurea um ano antes da proclamação da República. Eu acho que é muito claro para todas e todos que aqueles escravizados nunca tiveram, em sua imensa maioria, acesso à instrução ou a qualquer educação formal, a escolarização. É evidente que a imensa maioria deles eram analfabetos, assim como também a imensa maioria daqueles que eram homens livres e pobres também eram analfabetos. Não havia um sistema público de ensino amplo como temos nos dias de hoje. Então, essas duas exclusões aqui, principalmente essas, vão nos mostrar por que a participação política, a cidadania no que se refere aos direitos políticos era tão limitada nesse período republicano. Bom, antes de mostrar isso aqui, isso que eu acabei de falar com estatísticas, né, eu trouxe aqui um trecho do Manifesto Republicano, aonde vocês, lendo com calma, vão observar o quanto que os republicanos que assinaram aquele manifesto, o quanto que eles enfatizavam a questão do federalismo. Pessoalmente, eu entendo que os nossos republicanos aqui eram até mais federalistas do que propriamente republicanos. Na verdade, havia pouco interesse em questões de ordem social, de justiça ou alguma coisa assim. Haja vista, inclusive, que nesse manifesto em nenhum momento teve uma defesa clara da abolição da escravidão. Tá? Até porque muitos desses republicanos naquele tempo, ainda estávamos aqui em 1870, em pleno império, muitos deles eram proprietários de escravos. Bom, voltando ao ponto que eu tinha comentado com vocês, no que se refere a essa exclusão da participação política, aqui a gente tem uma tabela da participação eleitoral, pegando aqui, né, um pedaço do Império e uma boa parte da Primeira República aqui. Né, 1945 já foi o fim da ditadura de Getúlio Vargas, assunto que veremos um pouco à frente. Mas se você for pegar esse período aqui, por exemplo, aqui 1886, ainda estávamos no Império. Aqui já era a Primeira República. Aí você vê aqui 2,2%, 2,9%, e aí aqui a eleição da Primeira República, onde teve mais participação política, 5,6%.
Então, de fato, o que significa isso? De cada 100 pessoas, 2,2 delas é que participavam, 2,9 ou no máximo 5,6, quer dizer, era uma participação muito pequena. Isso tem uma relação muito clara com o que eu comentei há pouco, quando eu comentei que mulheres e analfabetos não votavam. Então, qual vai ser a consequência? Você tem uma negação, né, ou que não fosse uma negação, ao menos uma limitação da cidadania, e isso vai dar oportunidade, como já veremos aqui, da ascensão política das oligarquias estaduais, ou seja, das elites, dos grupos dominantes de cada estado e também dos chamados coronéis, que a gente já vai falar sobre eles daqui a pouquinho. Então, o que nós tínhamos aqui, na verdade? Tínhamos um regime liberal, até porque era uma república, com divisão de poderes, o poder moderador não existia mais, os poderes verdadeiramente agora eram equilibrados e independentes, certo? Pela lei, a liberdade de expressão, pensamento, opinião, Estado laico, tudo isso era garantido, certo? Agora, entretanto, era um liberalismo onde nós não poderíamos considerar que ele fosse democrático, muito em função dessas exclusões que eu comentei aqui, que esses números que eu apresentei aqui ao lado, inclusive, confirmam. Bom, para entender a política na Primeira República, como ela funcionava, e principalmente entender essa hegemonia que tinham as oligarquias, nós precisamos falar aqui daqueles que são os três principais compromissos políticos que nortearam, que fundamentaram a política naquele tempo. Primeiro, vamos falar um pouquinho aqui da tradicional política do café com leite, que começou com a sucessão de Rodrigues Alves, né, um político ligado lá à oligarquia paulista. Antes de mais nada, essa expressão é uma expressão que deve ser um pouco relativizada, porque ela pode nos dar a entender que é uma aliança de uma oligarquia cafeicultora com uma oligarquia pecuarista. Mais ou menos, não é bem assim. Na verdade, é verdade sim que São Paulo era o principal estado produtor de café, mas Minas Gerais era o segundo produtor nacional de café. Portanto, havia uma identidade no que se refere aos interesses econômicos entre esses dois estados. Bom, soma-se a isso o fato de que o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro tinham as maiores bancadas no Congresso, como aliás tem até hoje. Como são os estados com a maior população, também tem uma representação política maior. Aliás, um comentário aqui. Vocês podem estar estranhando Partido Republicano Paulista, Partido Republicano Mineiro. Na Primeira República, ao contrário do que acontece hoje, os partidos eram organizados para defender os interesses do seu Estado. Não existiam propriamente partidos nacionais. E não havia grandes diferenças ou praticamente nenhuma diferença ideológica entre eles. Ninguém tinha uma visão crítica em relação ao regime em si e à sua organização. Na verdade, cada partido se organizava para defender os interesses da oligarquia do seu Estado. Por isso que você tinha Partido Republicano Paulista, Partido Republicano Mineiro, Partido Republicano Gaúcho, Partido Republicano Baiano e daí em diante. Né? Então, por exemplo, só para fazer uma comparação, hoje em dia, quando você tem um partido, por exemplo, como o PCdoB, não vou entrar no mérito se ele é coerente ou não com a ideologia dele, mas é um partido que tem claramente uma definição ideológica que, inclusive, é visível no seu próprio nome, o Partido Comunista do Brasil. Né? Então, um partido que tem uma identificação ideológica muito clara. Tem um partido pequeno que foi reorganizado há pouco tempo, PL, Partido Liberal, ou seja, ele tem, pelo próprio nome, uma identidade ideológica, é um partido que defende o liberalismo. Não é o caso aqui. Nesse caso, nenhum partido aqui era contra aquele modelo republicano, aquela organização política. É como se cada partido fosse brigar pelos interesses do seu Estado. Era basicamente isso. Bom, muitas vezes
essa política do café com leite nos passa uma ideia um pouco equivocada de que foi uma aliança bastante tranquila, sem problemas, ao longo da Primeira República. Mais ou menos, né? Eles estiveram juntos, sim, quase todo o tempo, mas nem sempre a coisa funcionou de forma tão harmônica assim, não. Porque, na prática, como é que funcionava? Numa eleição, o Partido Republicano Paulista apresentava o seu candidato à presidência. O Partido Republicano Mineiro apoiava. Na eleição seguinte, 4 anos depois, havia a troca, ou seja, o Partido Republicano Mineiro apresentava o candidato e o Partido Republicano Paulista apoiava. É bom lembrar que o candidato não seria necessariamente um paulista ou mineiro. Epitácio Pessoa, por exemplo, que foi um dos presidentes da Primeira República, ele não era nem paulista nem mineiro, era lá da oligarquia da Paraíba. No entanto, foi indicado como um candidato de comum acordo entre a oligarquia paulista e a oligarquia mineira. E essas negociações, inclusive, de quem seria o candidato consensual dos dois, eram negociações demoradas, porque sempre havia muita desconfiança entre os partidos. Então, mesmo existindo interesses coincidentes, certamente havia uma rivalidade grande entre suas lideranças. Rivalidades, receios, desconfianças. Mas, no geral, na imensa maioria das vezes, como nós mostramos aqui, o acordo era feito, ainda que demandasse muitas negociações, e, em geral, eles caminhavam juntos nas eleições presidenciais. A lógica sempre era essa. Eles caminhavam juntos na eleição, com o mesmo candidato e sempre revezando ali quem seria o cabeça de chapa, né? Bom, então, como eu coloquei aqui também embaixo, é importante destacar que esse predomínio dos vencedores na eleição presidencial, do candidato indicado pela política do café com leite, não se eternizava à custa da marginalização dos demais atores. Vamos entender por quê. Bom, aqui a gente tem uma tabela à direita mostrando a representação política, o número de deputados que cada estado tinha naquele tempo. Se vocês forem observar aqui, é verdade que Minas e São Paulo tinham um número maior de deputados, por serem os estados com maior população. No entanto, se eles sofressem, se o presidente da República, apoiado por eles, sofresse a oposição de todos os deputados de outros estados, eles nunca teriam maioria no Congresso. O presidente nunca iria, por exemplo, aprovar nenhum projeto. Portanto, era necessário fazer acordos, era necessário fazer alianças, era necessário fazer concessões a outras oligarquias para que existisse governabilidade para esse presidente eleito com o apoio deles. Né? E daqui a pouquinho a gente vai ver como que essa governabilidade, como que esses acordos, na prática, acabavam funcionando. Bom, aqui ao lado tem aqui, eu trouxe aqui uma capa de uma revista, né, uma revista bastante crítica naquele tempo, a revista Careta, que o que você observa aqui, né? Qual é a charge? Você tem aqui um morro, no alto dele a cadeira presidencial, que ou era ocupada por alguém de São Paulo ou de Minas, alguém que fosse, né, apoiado por essas duas oligarquias. E aqui de outro lado você tem todos os outros estados aqui, né, meio querendo subir o morro ou implorando algum tipo de ajuda deles, certo? Então é uma sátira aqui, né, uma charge daquele tempo, né, mostrando exatamente como é que funcionava essa política aqui. Antes de passar à frente, só relembrar uma coisa: no tempo do Império, como é que o imperador resolveria isso? Simples. Como o imperador tinha o poder moderador, caso o governo dele tivesse alguma dificuldade na Câmara dos Deputados, o poder moderador tinha direito de dissolver a Câmara e convocar uma nova eleição. O poder moderador não existe mais na República. Daí os presidentes da República, independentemente se fossem apoiados pelo Partido Republicano Paulista ou Mineiro, precisavam fazer acordos para ter a maioria na Câmara e garantir a chamada governabilidade. Aqui eu trouxe um dado interessante para vocês poderem observar os números das eleições. Né? Então vocês observam que em raros momentos, né, houve efetivamente disputa.
Olha quanto que o Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves, Afonso Pena, né, tiveram de percentual de votos para serem eleitos presidentes da República, né? O Rodrigues Alves aqui, quando candidatou-se pela segunda vez, chegou ao ponto de ter 99,1%, gente. Pensa o que que é isso. Óbvio que tinha muita fraude aí por trás. Na verdade, só ocorreram três situações aqui em que essa política, esses acordos políticos sofreram algum tipo de crise. Uma foi na eleição do Hermes da Fonseca, que era um marechal do Exército, sobrinho do Deodoro, foi a primeira vez aqui que Minas Gerais e São Paulo não chegaram a um entendimento, e aí a oligarquia mineira acabou apoiando Hermes da Fonseca, a oligarquia paulista apoiou Rui Barbosa, mas ainda assim Hermes da Fonseca saiu vitorioso. Mas observem, com uma diferença menor do que aconteceu em outras eleições aqui. Depois, uma outra eleição que teve disputa, e nós falaremos sobre ela quando formos analisar aqui a crise da Primeira República, foi a eleição de Arthur Bernardes, em 1922. Né? Não que Minas e São Paulo aqui tivessem rachado ou não concordasse com a candidatura dele. O problema aqui é que nessa eleição, alguns estados importantes resolveram se unir e lançar um candidato forte de oposição, que foi o Nilo Peçanha. Né? Então, o Nilo Peçanha foi até bem votado, mas não venceu. A gente vai voltar a esse assunto numa outra aula. E, por fim, aqui, também nessa mesma aula que nós veremos um pouco à frente, 1930, foi quando houve também uma eleição, onde São Paulo e Minas, nesse caso aqui, como aconteceu em 1910, acabaram não chegando a um acordo. Né? Júlio Prestes foi um candidato à presidência apoiado pela oligarquia paulista, e aí a oposição, apoiada por Minas Gerais, acabou lançando Getúlio Vargas à presidência. Né? Ele se candidatou-se à presidência, perdeu a eleição, mas acabou depois chegando ao poder através da Revolução de 30. Mas isso é um assunto que veremos no momento futuro. Bom, voltando um pouquinho aqui, eu tinha comentado com vocês que o presidente da República, fosse ele quem fosse, precisava de fazer acordos que lhe garantissem maioria no Congresso. Aí vem o segundo compromisso importante da Primeira República, que é a política dos governadores, certo? Então, se existia um compromisso, um pacto, um acordo para a eleição presidencial, a política do café com leite, aqui é um pacto, um acordo, um compromisso entre os presidentes da República e as oligarquias de cada estado, de forma a garantir ao presidente maioria no Congresso. É muito importante entender isso aqui, por quê? Porque muitas das práticas políticas que acontecem no Brasil até os dias de hoje têm a sua origem, em grande parte, nesse tempo aqui. Então, explicando de maneira bem resumida como é que funcionava. O governo federal centralizava muito mais verbas, arrecadava muito mais recursos com impostos do que os estados. Né? E aí aqueles estados, principalmente os mais pobres, mais desassistidos, precisavam demais dessa verba que vinha do governo federal, principalmente no norte, nordeste, um pouco no sul, mas principalmente no norte e nordeste. Então, o que que fazia o presidente da República? Ele liberava verbas para esses estados. Com essas verbas, os governadores faziam obras, né? A oligarquia dominante, portanto, continuava no poder e era até apoiada pelo presidente da República. O presidente da República não vai fazer qualquer intromissão nos assuntos políticos desses estados, e ele quer apenas uma coisa em troca: que os parlamentares desses estados, ou seja, deputados e senadores, deem ao presidente a maioria que ele precisa no Congresso. Ou seja, você troca verbas, né, por apoio político no Congresso. Prática que, se vocês forem observar, até os dias de hoje, em Minas Gerais, acaba acontecendo, certo? Então, o presidente não se intromete no que os governadores fazem, não se intromete em nenhum aspecto, tá, gente? Nos atos arbitrários, atos de corrupção, qualquer coisa errada que eles façam, o presidente não se intromete e ainda garante verbas a eles,
certo? Em troca, eles garantem o quê? O apoio político dos parlamentares dos seus estados. Então, eu resumi essa ideia aqui nesses 3 itens. Foi, portanto, um pacto político articulado a partir do presidente Campos Salles, que foi um presidente também paulista, com as oligarquias dominantes nos estados, com o objetivo de superar as incertezas políticas que marcaram os primeiros anos da República. Sim, porque os primeiros anos foram muito instáveis. Lembrem-se, houve a revolta da Armada, a revolta federalista, aquela crise com o apóstolo Floriano Peixoto, né? Bom, o presidente da República se comprometia a não intervir nos conflitos regionais em troca da garantia do controle do Executivo Federal sobre o Congresso, ou seja, o Congresso daria maioria ao Executivo Federal. Só vou reforçar aqui que, além do presidente da República não intervir nos problemas locais, ainda garantia verbas para eles. Com isso, limitava a influência das oposições. Ora, é só imaginar o seguinte: qual governador e quais deputados ligados a esses governadores fariam oposição ao presidente? Caso isso acontecesse, o presidente simplesmente abandonava aquele Estado, não mandava verbas e, com isso, abria espaço para algum outro setor da oligarquia que fosse rival daquela que estava no poder, entrar na disputa e ocupar o poder. Então, a oligarquia que estava no poder não queria perder a sua influência. Até porque essa influência não lhe garantia verbas e outras coisas, garantia também indicação para cargos no governo, ministérios, uma série de vantagens. Então, isso anulava bastante a ação das oposições e vai ajudar a explicar, por exemplo, o porquê das eleições terem esses números que eu mostrei a vocês aqui. Por que o candidato da situação geralmente era vitorioso com números tão expressivos como esses que aparecem aqui? Bom, o Campos Salles, depois sobre a presidência, ele escreveu uma biografia que ele deu o nome da Propaganda à Presidência, em que ele resume bem o que ele pensava da política brasileira. Então ele diz aqui o quê? Que o verdadeiro público que forma opinião e imprime direção ao sentimento nacional é o que está nos estados. É de lá que se governa a República, por cima das multidões que tumultuam agitadas as ruas da capital da União, que naquele tempo, é bom lembrar, era o Rio de Janeiro. Então ele entendia que os estados na República tinham ou passaram a ter um protagonismo político que não tiveram no tempo do Império. Porque no tempo do Império, como eu falei, se alguma oligarquia estadual se posicionasse contra o imperador, era simples. Ele dissolvia a Câmara dos Deputados e convocava outra eleição, porque ele tinha o poder moderador para isso. O presidente agora não tem. Por isso que ele vai precisar de fazer acordos, concessões desse tipo que eu falei aqui. E aí, por fim, o terceiro compromisso, tão importante quanto os outros, que era o coronelismo. Bom, de onde vem essa expressão de coronelismo? Na verdade, durante lá o período regencial, antes do Segundo Reinado, tinha sido criada a Guarda Nacional. Ela era organizada por municípios, cada município tinha um destacamento comandado pelo coronel. O coronel não era um militar de carreira, ele era normalmente o proprietário rural mais influente daquela localidade. Então, no tempo do Império, embora a Guarda Nacional fosse uma força pública, ela servia muito mais para proteger o interesse dos proprietários rurais, combater, por exemplo, revoltas populares, revolta de escravos, etc. Com a República, a Guarda Nacional acabou. Então, assim, do ponto de vista de patente formal, não existiam mais coronéis, mas manteve-se o hábito de se chamar aqueles proprietários mais importantes do interior de coronéis, embora de fato não fossem mais coronéis de coisa alguma. Mas ficou muito mais esse hábito. Bom, esses coronéis do interior, esses proprietários, principalmente do Norte e do Nordeste, do ponto de vista econômico, eram figuras claramente decadentes. Entretanto, o que tornava eles tão fortes? A sua influência junto aos eleitores. Né? O coronel era uma pessoa que fazia toda uma política de clientelismo
com a sua comunidade local. Ele era o padrinho de todo mundo, era a pessoa que arranjava ali um médico quando alguém estava em dificuldade, arranjava roupa, patrocinava a festa de São João, época de Natal dava presente para todo mundo. Então, com isso, ele ganhava a simpatia da população local que o via como um protetor, como um benfeitor, né? Portanto, não é importante lembrar que, às vezes, em novelas, séries de TV, fica parecendo para nós que o coronel se prevalecia quase que apenas pela violência. Não é bem assim, não. O coronel tinha sim seus capangas, agia com violência quando era necessário, mas na maioria das vezes, quando o coronel pedia à população local votos para alguém, as pessoas votavam por gratidão. Não esqueçam que era uma massa de uma população muito pobre, até miserável, desescolarizada, certo? Que via no coronel talvez a única pessoa que, na visão deles, lhes dava algum tipo de proteção. Então, o coronel tornava-se uma figura essencial durante o período em que ocorriam as eleições. Imagine o seguinte: se hoje em dia um candidato a presidente não consegue viajar a todos os municípios do Brasil, mesmo tendo jatinho, meio de comunicação mais avançados, né? Até mesmo um candidato a governador, dependendo do estado, não consegue visitar todos os municípios. Né? Imagine como era naquela época a dificuldade para se fazer campanha. Né? Era impossível que um candidato a presidente, a governador, conseguisse viajar o Brasil todo. Ao contrário, ele conseguia fazer campanha apenas em poucos lugares, ou apenas, quando muito, nas capitais. No entanto, tendo lá em cada município um proprietário, alguém influente que o apoiasse, era essencial para ele garantir os seus votos. E por isso que o coronel se tornava uma figura tão estratégica. Né? Por quê? Porque no meio local que ele vivia, ele conseguia arrebanhar muitos votos para os candidatos que ele indicava. E aí, gente, é bom lembrar que todo esse esquema era amparado por um gigantesco sistema de fraudes. Eu falei aqui há pouco que essa população interior é, em sua maioria, sem escolaridade, mas a Constituição proibia o voto aos analfabetos. Como é que eles votavam? Simples. Na época, como não existia justiça eleitoral, quem fazia as listas eleitorais era a própria prefeitura municipal. E quem controlava a prefeitura ou era o próprio coronel ou algum político que ali era um fantoche dele. Né? Então colocava na lista quem bem entendesse. Por incrível, pode parecer absurdo, mas naquele tempo, como não havia justiça eleitoral, você tinha municípios com mais número de eleitores do que a população local. O analfabeto, na maioria das vezes, ia votar e nem precisava de assinar a cédula, porque lá o próprio mesário assinava, preenchia lá a cédula e colocava na urna para ele. Pessoas votavam mais de uma vez. Aliás, naquele tempo, é importante lembrar que o voto era aberto. Quando você ia votar, o mesário via em quem que você votava. E quem que indicava os mesários? A prefeitura, controlada pelo coronel. Então, a fraude era assim aberta, escancarada. Aí você pergunta, poxa, mas não tinha pessoas que se incomodavam com isso, reclamavam? Tudo bem, iam reclamar com quem? Com o delegado de polícia? Mas quem indicou o delegado para aquele local? Foi o coronel, né? Vou reclamar com o prefeito, mas quem era o prefeito? Era o próprio coronel, ou como eu falei, um fantoche indicado por ele. Então, enfim, as eleições naquele tempo, elas eram caracterizadas por um gigantesco, um enorme esquema de fraude, né? Quer dizer, e fundamentalmente porque não existia fiscalização, não existia uma justiça eleitoral. E observem, eu coloquei aqui ao lado uma reportagem que saiu no Jornal do Brasil, que há tempos aí que não estão tão longe assim, 1990, lá em Alagoas. Então, olha o que diz o prefeito Hélio Brandão, lá de Mata Grande. Isso em 1990, gente. O que vale são as lideranças, os chefes políticos, que quando chega perto da eleição,
chamam os amigos, dão um aperto de mão e botam o povo para votar. Então você veja como é que o coronelismo, de certa forma, até os dias de hoje, ainda que o coronelismo não seja tão forte quanto foi no passado, mas essas práticas clientelistas nós continuamos a ver, não só no campo, como também na cidade. Aí eu coloquei uma definição aqui de uma historiadora, Maria Lucinete Fortunato, da tese de doutoramento dela, que eu sugiro que vocês depois leiam aí, que ela resume muito bem isso que eu acabei de comentar. Principalmente essa ideia da população dessas áreas rurais veem o coronel como o protetor, como o mandão. E por que as pessoas aceitavam esse mando? Ou pelo medo, ou na maioria das vezes porque viam esse coronel como um protetor. E aqui eu coloquei um esquema resumido de tudo isso que eu falei. Então, observem: de um lado você tem o presidente, que para governar depende das oligarquias. Qual o compromisso que é feito? A política dos governadores. Ele se compromete a não intervir nos estados, e inclusive mandar verbas para eles. As oligarquias, né, elas dão apoio político ao presidente através dos deputados. As oligarquias em cada estado fazem com os prefeitos a mesma coisa que o presidente fazia com elas. Elas recebem verba do Poder Executivo Federal. O que elas fazem? Distribuem verbas para os municípios. O que elas querem em troca? Votos. Ou seja, que esse candidato a prefeito use a prefeitura, use o controle das eleições para apoiar os candidatos alinhados com as oligarquias, candidato a governador, a presidente, a deputado, a senador. E aí eu lembro que este prefeito aqui era uma pessoa de confiança dos coronéis que dominavam a política local. Ou seja, os coronéis recebiam também favores do prefeito. Então, por exemplo, se a prefeitura fosse construir naquela cidadezinha do interior, naquele município, uma ponte, ele poderia talvez construir uma ponte no local que beneficiasse a população de forma mais ampla. Mas não, ele vai construir a ponte no local que favoreça a propriedade do coronel. Era assim que funcionava. E por que ele fazia esses favores? Porque o coronel também garantiu os votos que ele precisava, que os governadores precisavam, que o presidente precisava. E aí, para fechar, é bom lembrar que, naquele tempo, ao contrário do que acontece hoje, a imensa maioria da população era rural, 70% dela. É isso que tornava o coronel tão forte. O que tornava o coronel tão forte, repito, não era o seu poder econômico, mas a sua influência sobre estes eleitores aqui do interior. E aí, duas expressões que têm tudo a ver com o coronelismo, o chamado voto de cabresto e o curral eleitoral. De onde veio essa expressão? Porque o coronel tratava os eleitores que nem ele tratava os animais da fazenda dele. Que nem ele coloca um cabresto lá em seus cavalos, é como se ele fizesse a mesma coisa com os eleitores daquela localidade. E o conjunto desses eleitores acabava compondo o seu curral eleitoral. Por fim, já aqui encerrando, eu coloquei aqui um esquema mais amplo para entender como é que funcionava toda essa política na Primeira República. Então, só duas coisas que eu não comentei aqui. Eu disse a vocês que não existia naquele tempo justiça eleitoral. Isso que existe hoje, Tribunal Superior Eleitoral, tribunais regionais eleitorais, não existia. Quem fazia o papel que hoje faz a Justiça Eleitoral era essa comissão de verificação de poderes. Ela é que recebia as listas de votação do Brasil todo. Elas é que iriam diplomar os candidatos apresentados, ou melhor, os candidatos dessas listas apresentadas após a apuração. E o que acontecia? Essa comissão era composta por quem? Por pessoas indicadas pelos próprios deputados. Aliás, era uma comissão dos próprios deputados. Então, aqui, eles faziam um processo conhecido como degola. Ou seja, quando recebiam as listas de apuração, eles simplesmente, de uma forma assim,
escancarada, aberta, excluíam os votos dados aos candidatos da oposição. Então, poderia até acontecer de você ver que existia um deputado federal, senador, ou alguns deputados e senadores que fossem de oposição, até eles deixavam que isso passasse para parecer que o regime era democrático, mas que na verdade nunca eram em número suficiente para causar um grande incômodo ao governo. Por isso, inclusive, que eu volto aqui àquela tabelinha que eu tinha mostrado. Isso aqui é a maior demonstração, esses números, de como que esses três compromissos acabaram se relacionando e tendo como fim esse resultado que a gente vê aqui. Né? Salvo raras exceções, na maioria das vezes, os presidentes, no fim, eram eleitos com uma votação esmagadora. Logicamente que essa votação esmagadora era decorrente de todo esse sistema de fraude que nós exemplificamos aqui, certo? Então, em geral, era assim que funcionava. Eu recomendo muito que vocês estudem bastante esse assunto, esses três compromissos aí, a política do café com leite, a política dos governadores e o coronelismo, e principalmente a relação que há entre essas três esferas, esses três compromissos, porque a relação entre esses compromissos não só é essencial para entender como funcionava a política da Primeira República, como algumas dessas práticas estão aí até os dias de hoje, certo? E, inclusive, isso é um assunto que, de forma recorrente, cai aí no Enem, nos exames aí da UERJ, então é bom ter uma atenção especial para esse assunto. Reforço, porque é muito comum isso cair no esquecimento. Naquele tempo, não se esqueçam, o voto era aberto. Portanto, isso dava toda uma possibilidade de pressão sobre os eleitores. E segundo, não existia justiça eleitoral, como existe hoje. Por isso que a fraude, se falhasse em algum município ou algum estado, ainda tinha essa comissão de verificação de poderes aqui para poder fazer a tal degola, para poder excluir os votos dados à oposição, certo? E por fim, também não se esqueçam que mulheres e analfabetos não, pela lei, não votavam, embora lá no interior existiam práticas de fraude onde esses analfabetos acabavam votando daquela forma manipulada como eu comentei aqui. Então, gente, em geral, era isso que eu tinha a dizer sobre esse assunto. Eu coloquei aqui as páginas do livro de vocês, que eu recomendo que vocês leiam para poder acompanhar isso que eu expliquei. Em nossa próxima aula, a gente vai falar dos movimentos sociais que aconteceram na Primeira República. Né? Vou abordar principalmente aí Canudos, Contestado, como exemplos de revoltas no meio rural, e a revolta da Vacina, né? A revolta da Chibata, como exemplos de revolta aí no espaço urbano. Tá bom? Então, isso aí é a ação de vocês.